Boa noite, meu nome é Verônica Barreira Figueiredo, atuo como médica no município de Monte Alegre do Piauí e hoje vou falar acerca do tema de arboviroses. Hoje vamos abordar sobre as arboviroses mais prevalentes no Brasil, dengue, chikungunya e zika. Vamos explorar a transmissão, sintomas, diagnóstico, manejo, medidas de prevenção. Vamos começar com algumas definições. Arboviroses são enfermidades causadas por artrópodes, que são insetos. E o vetor em comum entre essas três enfermidades, dengue, zika e chikungunya, é o Aedes aegypti. Das três principais arboviroses, que é a dengue, zika e chikungunya, vamos começar a falar sobre a dengue, que é a de maior relevância no cenário atual. Bom, a dengue é do gênero Aedes. É um arbovírus, ou seja, causado por insetos. É um vírus de RNA, ou seja, vai necessitar do material genético do hospedeiro para poder fazer a replicação viral. Atualmente existem 5 sorotipos do vírus da dengue. Dengue 1, 2, 3, 4 e 5. Porém, o sorotipo 5 não está presente no Brasil. Existem 2 tipos de vírus Aedes. Temos o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Porém, o único que se conhece que transmite enfermidade no ser humano é o Aedes aegypti. E algumas características do Aedes aegypti. Ele possui hábitos diurnos, a fêmea, que pica o ser humano, porque ela necessita do sangue para alimentar os ovos. É um vírus que é um mosquito que prefere regiões tropicais e subtropicais. Geralmente eles se depositam em água parada. E algumas características sobre o Aedes aegypti. Bom, possui hábitos diurnos. Geralmente a fêmea pica o ser humano, porque ela necessita do sangue para alimentar os ovos. É um mosquito que prefere regiões tropicais e subtropicais. Geralmente ocupa áreas de desordem urbana, com más condições de higiene, más condições sanitárias. Esse mosquito gosta de depositar seus ovos em água parada. E outra característica é que os ovos são resistentes ao ressecamento. Quando passa o período das chuvas, esses ovos resistem semanas ou até meses. E quando volta o período chuvoso, esses ovos eclodem. E aqui um pouquinho da história da dengue no Brasil. Ela foi erradicada em 1950, porém retornou em 1960. E em 1980 houve uma epidemia de dengue em Boa Vista, pelo sorotipo 1 e pelo sorotipo 4. Em 1986 começou a aparecer casos no Rio de Janeiro, no Nordeste, do sorotipo 1. E após isso, começou a circular sorotipo 2 e 3. E atualmente existem todos os sorotipos, exceto o sorotipo 5. Sobre a transmissão. Primeiro, o mosquito Aedes não infectado vai picar um paciente com dengue. Dentro do mosquito vai ter o período de incubação, de 8 a 12 dias. Logo, esse mosquito infectado vai infectar o ser humano. No ser humano, vai ocorrer o período de incubação, de 4 a 10 dias, na maioria dos casos de 5 a 6 dias. E o período de viremia, que é quando o paciente transmite através da picada, repetindo o mesmo ciclo, o período de viremia é 1 dia antes do aparecimento dos sintomas, até 5 dias depois. Sobre a viremia e a resposta imune. No gráfico, podemos notar a viremia se iniciando 1 dia antes do aparecimento dos sintomas. E o primeiro sintoma, na verdade, se caracteriza
por uma febre bem alta, geralmente maior que 39, 40 graus. Então, no primeiro dia já vai começar a manifestação febril. E logo depois do desaparecimento da febre, passando esse período crítico, vai iniciar a produção de anticorpos, o IgM e o IgG. Sobre a patogenia da dengue. Tudo vai começar devido a uma resposta inflamatória à ação do vírus. Esse vírus, ele vai provocar principalmente uma disfunção endotelial, que vai levar ao extravasamento plasmático, e também, devido a essa resposta inflamatória, vai ocorrer os sintomas clássicos da dengue, que é febre, cefaleia, mialgia, artralgia. Sobre a patogenia, o mecanismo principal ocorre devido à resposta inflamatória à ação do vírus. O que vai acontecer? Vai acontecer uma disfunção do endotélio. Essa disfunção endotelial vai provocar o extravasamento plasmático. E essa resposta inflamatória vai causar também os sintomas clássicos da dengue, a febre, cefaleia, mialgia, artralgia. Bom, esse extravasamento plasmático vai provocar choque hipovolêmico, devido à perda do plasma. E esse choque hipovolêmico é a principal causa de óbito na dengue. Geralmente esse choque da dengue ocorre depois da redução da febre. Então, quando a febre vai embora, aí começa o período mais grave da dengue. O paciente pode evoluir para óbito muito rápido. Bom, dentre as manifestações hemorrágicas da dengue, tem o sangramento de mucosas, mucosa oral, ocular, pode ocorrer petequias, que é o extravasamento capilar. Bom, e as causas do sangramento na dengue pode ser por várias. O sangramento pode ocorrer devido à disfunção endotelial, que é o principal. O sangramento também pode ocorrer devido à plaquetopenia, devido a uma reação imunomediada, ou também o sangramento pode ocorrer devido à coagulopatia de consumo. Bom, além das manifestações hemorrágicas, existem também os derrames cavitários, devido ao extravasamento plasmático, porque o vírus vai provocar um aumento da permeabilidade vascular, devido à inflamação dos vasos. Quando ocorre esse extravasamento plasmático, esse líquido, esse plasma, vai derramar nas cavidades. Pode derramar na cavidade peritoneal, provocando ascite. Pode derramar no pericárdio, provocando derrame pericárdico. Pode derramar na pleura, provocando derrame pleural. Ainda sobre a patogenia da dengue, não podemos esquecer que quanto mais vezes você pega dengue, maior o risco de ter uma dengue grave. O mecanismo não se sabe ao certo, mas existe uma teoria chamada de teoria da amplificação dependente de anticorpos. Sobre essa teoria da amplificação dependente de anticorpos, bom, a pessoa vai adquirir dengue por um sorotipo. Já vai adquirir imunidade duradoura a esse sorotipo. Quando ela foi infectada por outro sorotipo, o anticorpo vai reconhecer o vírus, mas ele não vai ter a capacidade de barrar a replicação viral. Sobre as manifestações clínicas, a principal característica é uma febre alta com a dor, uma mialgia intensa. Por isso ela é chamada de febre quebra-ossos. Só que a maioria dos casos vão ser assintomáticos, cerca de 75% vão ser assintomáticos. Só que das 3 arboviroses é a de maior mortalidade. A dengue, ela pode ser assintomática, pode ter sinais de alarme, ou ela pode ser uma dengue grave. Além disso, existem 3 fases clínicas na dengue: a fase febril, fase crítica e a fase de recuperação.
Sobre a definição de caso suspeito. Paciente com residência ou que fez uma viagem a uma área endêmica nos últimos 14 dias, mais febre, uma febre de 2 a 7 dias, com 2 ou mais das seguintes manifestações. Pode apresentar náusea e vômito, exantema, mialgia, artralgia, dor, cefaleia, dor retroorbital, que é uma característica clássica da dengue. O paciente sente dor ao movimentar os olhos, pode apresentar petequias, uma prova do laço positiva, leucopenia. 2 ou mais dessas manifestações já se caracteriza como um caso suspeito. Sobre o exantema da dengue, ele é um exantema maculopapular, difuso, simétrico, bilateral. Sobre a dengue em crianças, é um quadro muito inespecífico. Geralmente é uma febre com uma irritabilidade, uma letargia. Então, uma criança que apresenta febre, letargia, irritabilidade, a gente tem que suspeitar de dengue, sempre. Sobre a dengue em gestantes, é um diagnóstico um pouco difícil porque as manifestações fisiológicas da gestante podem mascarar o quadro, porque a gestante também apresenta hipotensão postural, apresenta taquicardia, uma hemoconcentração fisiológicas. E sobre o risco, os riscos na gestação, tem os riscos para a gestante e para o feto. Risco para o feto é a transmissão intrauterina. Se for no primeiro trimestre, aumenta o risco de abortamento. No terceiro trimestre, risco de parto prematuro. E riscos para a gestante. Pode ocorrer uma hemorragia durante o abortamento, ou parto, ou pós-parto. Essa gestante pode entrar em choque hipovolêmico. Bom, e sobre a prova do laço, que reflete o extravasamento capilar. Primeiro vamos desenhar um quadrado na região onde mais apresenta petequias, ou, caso não apresente, fazer um quadrado no braço de 2,5 centímetros por 2,5. Vamos insuflar o manguito 5 minutos no adulto, 3 minutos na criança. Vamos insuflar a medida da pressão arterial. Vamos somar a pressão diastólica com a sistólica e dividir por 2. E esse resultado, vamos insuflar o manguito 5 minutos no adulto e 3 minutos na criança. E vamos contar quantas petequias apresenta dentro desse quadradinho. 20 petequias no adulto, prova do laço positiva. 10 petequias na criança, prova do laço positiva. Bom, falamos sobre a fase febril, que é a fase que apresenta náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor orbital, petequias, leucopenia. E agora vamos falar sobre a fase crítica, que geralmente ela começa quando a febre vai embora. Então, no final da fase febril, começa a fase crítica da dengue. Nessa fase que ocorre o aumento da permeabilidade capilar. Nessa fase crítica, começa a apresentar os sinais de alarme. E nessa fase, o paciente pode evoluir para dengue grave, questão de 48 horas, 72 horas. E nessa fase crítica também ocorrem as manifestações hemorrágicas. Bom, a dengue, ela dá sinais que vai evoluir para uma dengue grave. E são 8 principais sinais, que são sangramento de mucosa, irritabilidade ou letargia, geralmente em crianças, líquido acumulado, que é o derrame cavitário, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, vômitos persistentes, abdômen doloroso, tanto a palpação ou não, mas é uma dor abdominal muito intensa. Pode apresentar hipotensão postural ou lipotímia,
apresenta hepatomegalia, hematócrito elevado, que se caracteriza uma hemoconcentração. Nesse gráfico, podemos observar que quando a febre vai embora, iniciar a fase crítica, que é a fase onde pode ocorrer o choque hipovolêmico, sangramento. Nessa fase também ocorre comprometimento de órgãos. Após essa fase crítica, geralmente diminui a permeabilidade vascular e o corpo vai acabar reabsorvendo esse líquido que foi extravasado. Por isso pode ocorrer uma sobrecarga. Enquanto as mudanças laboratoriais, primeiro o hematócrito sobe na fase crítica, depois ele cai, passando a fase crítica. Já as plaquetas, na fase crítica, elas caem e na fase de recuperação elas voltam ao normal, sobem. A fase de recuperação geralmente é 24 horas até 48 horas após a fase crítica. Ocorre a reabsorção do plasma que foi extravasado, apresenta uma melhora clínica gradual. Sobre a classificação da dengue, novamente, pode ser dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Então, a dengue, ela não tem sinais de alarme. A dengue com sinais de alarme é uma fase crítica. E a dengue grave é uma dengue que apresenta sinais de gravidade. Bom, e a dengue grave, ela se caracteriza por sangramento grave e comprometimento grave de órgãos. Geralmente o sangramento grave inclui hematêmese, melena, metrorragia, sangramento no sistema nervoso central ou um sangramento volumoso. Sobre o comprometimento de órgãos, pode inflamar o fígado, levando a hepatite, com aumento de AST, ALT maior a 1000. Tem preferência pelo músculo cardíaco, levando a miocardite, uma encefalite. Sobre os sinais de choque da dengue, todos vão ser em decorrência do extravasamento plasmático. Então, se extravasa o plasma, perde líquido, logo as extremidades distais ficam frias, o pulso fica fraco, filiforme, pode haver taquicardia, um aumento do enchimento capilar, oligúria, hipotensão arterial, cianose de extremidades, pode apresentar uma pressão arterial convergente. Sobre o tratamento, vai depender da classificação de risco do paciente. Pode ser grupo A, B, C ou D. No grupo A, é uma dengue que não apresenta sinais de alarme, não apresenta comorbidades, não são grupos de risco ou não apresenta condições clínicas especiais. No grupo B, o paciente não apresenta sinais de alarme, mas apresenta sangramento de pele, que são as petequias ou a prova do laço positiva. Ou também casos de pacientes que apresentam comorbidades, grupos ou condições clínicas especiais, como gestante, idoso, criança. No grupo C, são pacientes que apresentam sinais de alarme. E o grupo D são pacientes que apresentam sinais de choque, de sangramento grave ou disfunção grave de órgãos. No grupo A, o paciente não tem sinais de alarme, não tem comorbidades, não é de grupo de risco, não apresenta condições clínicas especiais. Esse paciente vai ser acompanhado ambulatorialmente. Vamos recomendar esse paciente que retorne após a febre. Para esse paciente, vai ser apenas medicamento sintomático para controle da dor e bastante hidratação oral, repouso. São pacientes de baixo risco. Pacientes classificados no grupo B são pacientes que não apresentam sinais de alarme, mas são pacientes que apresentam sangramento espontâneo de pele,
petequias, por exemplo, ou pacientes que apresentam prova do Lasso positiva, ou pacientes que apresentam comorbidades como diabetes, pressão alta, outra DPOC, doença renal, ou pacientes que apresentam condições clínicas especiais como gestante, idoso, criança. Para esses pacientes, todos vão precisar fazer um hemograma, vão precisar fazer hidratação oral na unidade e vão receber sintomáticos e ser reavaliado em 4 horas. Se no resultado do hemograma tem hematócrito normal e sem sinais de alarme, esse paciente vai receber alta. Se esse resultado de hemograma mostra um hematócrito muito alto ou surgir outro sinal de alarme, esse paciente vai ser tratado como grupo C. O paciente do grupo C é um paciente que apresenta sinal de alarme, mas não tem sinal de choque, não tem sinal de sangramento grave ou disfunção grave de órgãos. Esse paciente vai ser internado, vai receber hidratação venosa. Para esse paciente vamos pedir hemograma, podemos pedir albumina, AST, ALT, radiografia de tórax para avaliar derrame pleural, pericárdico, ultrassom de abdômen para avaliar derrame peritoneal. Para esse paciente, vamos necessitar do exame diagnóstico, PCR, ou teste rápido, NS1, ou sorologia. O paciente do grupo D é um paciente que apresenta sinais de choque, ou é um paciente que apresenta sangramento grave ou disfunção grave de órgãos. Esse paciente, de preferência, vai estar internado na unidade de terapia intensiva, recebendo hidratação venosa, assim como no grupo C vai precisar de hemograma, albumina, AST, ALT, radiografia, ultrassom. Vai precisar também do exame diagnóstico, sorologia, ou PCR, ou NS1. E esse paciente vai ser acompanhado em terapia intensiva. Então, o grupo D se caracteriza por choque, ou sangramento grave ou disfunção grave de órgãos. Lembrando que os sinais de choque são taquicardia, extremidades frias, pulso fino e filiforme, oligúria, pressão arterial convergente, hipotensão arterial, cianose, um enchimento capilar longo, lento, maior 2 segundos. Bom, sobre a hidratação. Grupo A e B vão receber hidratação oral, geralmente 60 ml por quilo dia, sendo que 1/3 é de solução salina e 2/3 de outros líquidos. Já o grupo C e D vão receber hidratação via parenteral. O grupo C vai receber 10 ml por quilo em 1 hora e o grupo D vai receber 20 ml por quilo em 20 minutos. Bom, essa hidratação em crianças vai ser de acordo com o peso. Se a criança tem até 2 quilos, 130 ml por quilo dia. De 10 a 20 quilos, 100 ml por quilo dia. Acima de 20 quilos, 80 ml por quilo dia. Sobre a hidratação do grupo C, que é 10 ml em 1 hora, se tiver boa resposta, vamos fazer a manutenção. A manutenção, primeiro passo, é 25 ml por quilo em 6 horas. Após isso, 25 ml por quilo em 8 horas, sendo que dessa quantidade de líquido, 1/3 é de solução salina e 2/3 de glicose a 5%. Já a hidratação no grupo D é 20 ml por quilo em 20 minutos, e essa hidratação ela pode ser repetida até 3 vezes. E sobre os tratamentos contraindicados na dengue, é proibido o uso de anti-inflamatório não esteroidal, medicamentos homeopáticos e também o uso de AS, pois pode provocar a síndrome de Reye, que se caracteriza por encefalopatia, disfunção hepática. Bom, sobre a dengue em gestantes, o tratamento não muda,
Se for necessário, essa gestante vai receber a radiografia, porém, vai necessitar de uma radiografia com proteção abdominal. Indicação de cesárea nessa gestante só vai ser possível em caso de parada cardiorrespiratória, sem resposta à reanimação durante 4 a 5 minutos. Nesses casos, se faz a cesárea. E sobre os critérios de alta hospitalar. O paciente deve apresentar todos esses 6 critérios. Deve apresentar estabilidade clínica nas últimas 48 horas, ausência de febre durante 48 horas, deve apresentar uma melhora clínica, deve apresentar um hematócrito estável e dentro da normalidade por 24 horas. As plaquetas desse paciente vão ter que estar acima de 50 mil e com tendência à elevação. E também esse paciente tem que ter melhora dos derrames cavitários. Bom, resumindo os grupos e o tratamento de cada grupo. Grupo A, sem sinais de alarme, comorbidade, grupo de risco ou situações clínicas especiais. O paciente está bem, baixo risco. O tratamento é oral e em domicílio. Já o grupo B, aquele paciente que não tem sinal de alarme, mas tem sangramento de pele, peteca ou prova do laço positiva. Ou tem comorbidade, ou é grupo de risco, ou condição clínica especial. Criança, idoso, gestante, condição socioeconômica. Esse paciente vai receber tratamento oral e ambulatorial. O grupo C é um paciente que apresenta sinal de alarme, a dengue está avisando que vai piorar. Esse paciente necessita internação e vai precisar também de hidratação endovenosa em ambiente hospitalar. O grupo D é o paciente que apresenta sinais de choque, ou sangramento grave, ou disfunção grave de órgãos. Esse paciente vai receber hidratação venosa e, de preferência, em unidade de terapia intensiva. Sobre as alterações laboratoriais, no hemograma vamos notar uma leucopenia com uma linfocitose. Vamos notar também uma plaquetopenia e uma elevação do hematócrito. Bom, de acometimento, o vírus também pode acometer o fígado, levando a uma hepatite. No exame laboratorial, podemos evidenciar o aumento do ALT e AST, até 5 vezes o valor normal, em casos graves até mais de 1000. E em casos graves, em casos de hepatite grave, falência hepática, vai haver um aumento também da bilirrubina. Outra alteração laboratorial que podemos notar, em casos graves de extravasamento plasmático grave, vamos notar uma hipoalbuminemia. E nos casos graves, vai haver distúrbios de coagulação, algumas coagulopatias de consumo, e podemos notar algumas alterações laboratoriais que vão evidenciar essa coagulopatia de consumo. Por exemplo, o aumento da protrombina, o aumento da tromboplastina parcial, o aumento da trombina. Podemos avaliar também uma queda do fibrinogênio, uma queda da protrombina, do fator 8, do fator 12, da antitrombina, da alfa-antiplasmina. Bom, e para fazer o diagnóstico laboratorial da dengue, é de duas formas. Ou a gente acha o vírus, ou a gente acha a resposta a esse vírus. Do 1º ao 5º dia, que é a fase de viremia, o diagnóstico vai ser buscando o vírus, a pesquisa viral. Pode ser por RT-PCR ou busca do antígeno, que é o teste rápido NS1. Após o 6º dia, os testes de pesquisa viral não funcionam. A partir do 6º, só pesquisa de anticorpos, através do método ELISA, método sorológico. Sobre as medidas de prevenção, temos a vacina, que é a vacina nova, que já se encontra disponível na rede pública, a vacina Qdenga. E temos a redução
de exposição ao vetor. Como é que podemos reduzir a exposição ao vetor? Através do controle vetorial e da proteção individual. Sobre o controle vetorial, pode ser o controle mecânico, limpando caixas d'água, não deixando água acumulada em recipientes. Pode ser o controle biológico, através da liberação de mosquito geneticamente modificado para controlar o vetor. Pode ser através do controle químico, através desses inseticidas que são borrifados nos carros fumaceiros. Podemos reduzir a exposição ao vetor também com a proteção individual, usando repelentes. Em caso de gestante, só pode usar repelente de DET, de R3535 e de icaridina. Outra medida é a colocação de telas em portas e janelas, uso de mosquiteiros, usar camisa de manga longa, calça comprida. Sobre a vigilância epidemiológica, casos suspeitos ou casos confirmados de dengue, tem que fazer a notificação compulsória. Em caso de óbito, fazer a notificação imediata em até 24 horas. Sobre chikungunya, é um arbovírus, um vírus de RNA, que é um vírus que necessita do material genético do hospedeiro, só que diferente da zika e da dengue, o vírus da chikungunya é um alfavírus da família Togaviridae. Os outros vírus são os demais vírus: zika, dengue, febre amarela, febre do Nilo Ocidental, todos são do gênero Flaviviridae, são flavivírus. Então, a maioria são flavivírus, exceto chikungunya. Chikungunya foi identificado pela primeira vez na África Oriental, em 1950. Já nos anos 2000, ocorreu epidemias na Ásia, Itália, França, e em 2014 chegou no Brasil, no Amapá, Roraima, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. A partir do ano de 2015, começou a concentração no Nordeste, e em 2016 já se encontra em praticamente todo o Brasil. Sobre a transmissão da chikungunya, ela ocorre em 2 ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. O ciclo silvestre não ocorre no ambiente urbano. Ocorre nas florestas africanas, com diversas outras espécies de Aedes, hospeda primatas não humanos. E o ciclo urbano, ele pode se dar pelo Aedes albopictus ou Aedes aegypti, só que o que transmite a chikungunya é somente o Aedes aegypti. O período de incubação da chikungunya varia de 1 a 12 dias, mas a maioria é de 3 a 7 dias. Bom, sobre as manifestações clínicas, chikungunya, ela é de um dialeto de Moçambique, que significa aquele que se dobra, aquele que anda encurvado. Então, a característica da chikungunya é a poliartralgia intensa. O paciente adota uma posição antálgica para aliviar a dor. A chikungunya, ela pode ter 3 fases. Ela tem 3 fases: a fase aguda, a fase pós-aguda e a fase crônica. A fase aguda até 14 dias, pós-aguda de 14 a 90 dias. E a fase crônica é aquela fase que passa dos 90 dias de doença. Bom, então a chikungunya se caracteriza por febre elevada com artralgia intensa. Geralmente essa febre é uma febre curta, de 2 a 3 dias. Essa artralgia geralmente é poliarticular, bilateral, simétrica, distal. A chikungunya também pode apresentar sintomas inespecíficos, como cefaleia, fadiga, náusea, vômito, conjuntivite, linfonodomegalia.
O exantema da chikungunya, ele aparece em 50% dos casos. Ele pode ser macular ou maculopapular e inclui também região palmar e plantar, assim como o dengue e zika. Esse paciente pode apresentar prurido em até 25% dos casos. Outras manifestações cutâneas incluem dermatite esfoliativa, vesículas, bolha, eritema nodoso, fotossensibilidade. Sobre os fatores de risco que aumenta a chance desse paciente possuir a chikungunya crônica. Por exemplo, idade maior a 45 anos, um paciente que já possui uma doença articular prévia, um paciente que teve acometimento articular muito intenso na fase aguda. Esses pacientes têm grande chance de cronificar. A fase crônica ela ocorre em até 50% dos casos. Sobre as manifestações clínicas da fase crônica da chikungunya, pode ser manifestações articulares ou extraarticulares. Dentre as manifestações articulares, são as mesmas da fase aguda. Além disso, pode apresentar restrição do movimento, rigidez matinal, pode ou ter não edema, pode evoluir para doenças degenerativas, pode apresentar bursite, tenossinovite. Em relação às manifestações extraarticulares, pode apresentar fadiga, depressão, cefaleia, parestesia, distúrbio cerebelar, alteração da memória. Sobre o diagnóstico da chikungunya, pode ser feito o RT-PCR no sangue até o 8º, 9º dia de doença. Já a sorologia IgM-IgG pode ser feita a partir do 5º dia de doença. Sobre as complicações do chikungunya, pode haver complicações articulares, cutâneas, neurológicas, oculares, cardiovasculares, renais. Dentre as complicações neurológicas, pode haver síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalite, neuropatia. Das complicações oculares, pode haver neurite óptica, uveíte, retinite, episclereite. De complicações cardiovasculares, pode haver miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, arritmias. Complicações renais, como nefrite, insuficiência renal aguda. E os fatores de risco que levam o paciente a cronificar, por exemplo, pacientes já portadores de doenças crônicas, diabetes, asma, insuficiência cardíaca, doenças reumatológicas, anemia falciforme, paciente hipertenso, pacientes extremos de idade correm o risco de cronificar, menor de 2 anos, maior de 65, ou pacientes que usaram ácido acetilsalicílico, pacientes que usaram anti-inflamatórios, paracetamol em doses elevadas, paciente gestante também corre o risco de cronificar, aumenta o risco de transmissão fetal próxima ao parto. Sobre o tratamento na fase aguda do chikungunya, vai depender do nível da dor. Para dor leve, dipirona ou paracetamol, dor moderada, dipirona ou paracetamol intercalados. Em caso de dor intensa, pode ser usado, além da dipirona ou paracetamol, um opioide como tramadol, codeína, oxicodona. Contraindicação de medicamentos na chikungunya é o uso de AINE, AS e corticoide na fase aguda. E o tratamento não farmacológico, repouso, hidratação oral e compressas frias. Sobre os critérios de gravidade ou critérios de internação na chikungunya, vai ser se esse paciente apresentar sinais de choque, de acometimento neurológico, dispneia, dor torácica, vômitos persistentes, geralmente idade, se for período neonatal,
descompensação de alguma doença pré-existente ou sangramento de mucosas, esses pacientes vão requerer internação hospitalar. Já o tratamento da fase subaguda e da fase crônica vai ser diferente do tratamento da fase aguda. Na fase subaguda, a gente já pode usar os AINES, pode usar o corticoide. Já na fase crônica, se recomenda o uso de hidroxicloroquina e vamos escalonando, o tratamento é escalonado. Podemos usar a hidroxicloroquina associada com a sulfasalazina e, em último caso, usar o metrotrexato. Existem outros tratamentos, como o uso de opioides, anticonvulsivantes, em caso de dor neuropática, caso de artrite refratária, pode ser usado imunobiológicos, como o anti-TNF. Então, na chikungunya, na fase subaguda e crônica, nós temos que controlar a inflamação, evitar a progressão. Já nessas fases, podemos usar AINES e corticoide e temos que fazer o tratamento escalonado. Sobre o diagnóstico diferencial da chikungunya, o diagnóstico diferencial vai ser com outras doenças febris agudas, como dengue, zika. Temos que fazer o diagnóstico diferencial com artrite séptica, por exemplo, febre reumática, outras doenças autoimunes. E em relação à vigilância, casos confirmados ou casos suspeitos de chikungunya, notificação compulsória. E notificação imediata em caso de óbito e casos em áreas sem transmissão conhecida. Sobre o vírus da Zika, é um arbovírus, é um vírus de RNA, assim como a dengue, também é um flavivírus. Sobre o histórico do vírus da Zika, foi descoberto pela primeira vez em Uganda, na floresta de Zika, em 1947, e nos anos 2000 teve epidemias na Micronésia, na Polinésia Francesa. Em 2015, houve casos de microcefalia em Pernambuco. Em 2006, já houve casos em todo o Brasil, incluindo Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro. Sobre as vias de transmissão, é igual que dengue e chikungunya, só que a diferença é que na Zika também ocorre a transmissão vertical, só que diferente das outras, a Zika pode causar malformação fetal, principalmente a microcefalia. E outra via de transmissão, além da picada, pode ser a transmissão vertical e também a transmissão sexual. O vírus da Zika está presente no sêmen até 3 meses. Então, aconselhar o homem a usar preservativo durante esse período, para evitar a transmissão. O período de incubação do vírus da Zika é cerca de 2 a 7 dias. E sobre as manifestações clínicas, geralmente a febre da Zika vai ser febre baixa, na maioria dos casos vai apresentar uma hiperemia conjuntival, vai apresentar um exantema, uma artralgia, só que uma artralgia bem leve, diferente do chikungunya. Pode apresentar um edema articular discreto, uma conjuntivite não purulenta. O exantema da Zika, ele vai estar presente em 90% dos casos. É um exantema precoce, ele é maculopapular, crânio, caudal e pruriginoso. Então, caso suspeito de Zika, o paciente vai apresentar um exantema maculopapular pruriginoso mais um sintoma. Pode ser ele febre, hiperemia conjuntival, conjuntivite não purulenta, uma artralgia, um edema periarticular. Sobre o diagnóstico de Zika, podemos, assim como dengue e chikungunya, podemos detectar o vírus ou detectar os anticorpos. Para detectar o vírus, podemos pedir o RT-PCR no sangue até o 5º dia
ou podemos pedir o RT-PCR na urina até o 15º dia, ou podemos pedir a sorologia ELISA a partir do 5º dia. Bom, algumas situações que são prioritárias para o diagnóstico de Zika. Por exemplo, suspeita de caso onde não há circulação viral conhecida, em caso suspeito com manifestações neurológicas ou óbito, em caso suspeito em gestante, idoso, recém-nascido e criança. E sobre as complicações do Zika, pode haver complicações neurológicas ou malformações congênitas. Dentre as complicações neurológicas, pode haver, assim como na chikungunya, pode haver síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalite, paralisia facial, mielite. Dentre as malformações congênitas, pode haver microcefalia, microoftalmia, pé torto congênito, artrogripose, hidropsia. Pode haver restrição do crescimento fetal, abortamento e óbito fetal. Sobre o tratamento do Zika, assim como nas outras arboviroses já estudadas, é hidratação, sintomáticos e repouso. Sobre a prevenção, assim como nas outras, controle vetorial ou proteção individual. E para vigilância epidemiológica, caso suspeito ou confirmado de Zika, tem que ser feita a notificação compulsória. Caso de óbito e casos em gestantes, necessita de notificação imediata, em até 24 horas. Bom, e sobre o impacto socioeconômico das arboviroses, apresenta altos custos com saúde, aumento de despesa com internação, tratamento, afastamento do trabalho devido à doença, principalmente na chikungunya crônica, que incapacita bastante o paciente. Existe também o impacto no turismo, porque reduz o turismo nas áreas afetadas. Bom, resumindo, sobre as medidas de prevenção e controle vetorial, temos que eliminar os focos, remover água parada de vasos, pneus, outros recipientes, usar larvicidas, que é aplicar produtos que matam as larvas do mosquito, e a proteção individual, usar repelente, telas em janelas, portas, roupas de manga, calças. Dentre os desafios que estamos enfrentando é a resistência dos mosquitos aos inseticidas. Dentre as ações, temos que fortalecer a vigilância epidemiológica, melhorar as medidas de promoção, de prevenção, desenvolver novas tecnologias de controle vetorial,